Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus, né? Hoje vamos falar de um assunto que é um pouco assim meio que polêmico, né? Mas vamos tentar, né, debrulhar ele aqui, né? Esmiuçar ele em seus pormenores e chegar a uma grande conclusão segundo a misericórdia de Deus, né? Vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, está escrito: o qual, o qual, havendo subido, reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos os anjos, autoridades e poder. Tá entendendo? O qual, havendo subido, tá entendendo? Reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e o poder. Tá entendendo? Pronto. Só vamos falar nisso aqui. Na verdade, irmão, o mundo ele está, na verdade, assim. Teve um italiano chamado de Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo de Fibonacci, que ele achou um padrão numérico aí, né, em todas as coisas. E esse padrão ele se segue, né, sabe? É aquele mesmo padrão, mais ou menos aquele mesmo padrão lá do DNA, né, que tem seus números, né, e que segue esses números infindavelmente. Esses números se repetem no DNA, sabe? E por se repetir, quando foi colocado ali as letras hebraicas, né? Porque as letras hebraicas, elas também são simbolizadas por números. E o que se achou ali nessas letras que compõem o DNA foi o nome do Altíssimo, o nome do Eterno, o nome de Deus. E o de rei vale rei, o tetagrama, né? Jeová, ou seja, você já nasce dominado pela soberania de Deus, né? Só assim, pessoal, né? Que assim, existe um dualismo na matéria. Em todas as coisas da matéria existe um dualismo. Isso é fato, não tem por onde você correr. Por exemplo, já falei isso aqui, vou falar de novo, né? A Bíblia diz assim, ó, que Deus fez o sol para governar e presidir o dia, e que Deus fez a lua para governar e presidir a noite, sabe? Aí é um dualismo. Você tem uma cabeça, sabe? E você tem um corpo, é um dualismo. Você tem seu cérebro e no seu cérebro ele está dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, um dualismo. Você tem o quê? Você tem a luz e você tem as trevas, você tem o sol, você tem a lua, você tem o homem, você tem a mulher, você tem o macho, você tem a fêmea, você tem a direita, você tem a esquerda, você tem os prótons, né, que compõem o átomo, né, que é a carga positiva, que são os prótons, e a carga negativa são os elétrons, meu irmão. Tá entendendo? E aí você vai ver um dualismo, você vai ver também a democracia, que é uma forma de governo, e você vai ver o comunismo, que é uma forma de governo, você vai ver o capitalismo, que é o quê? Que é uma forma também de governo, e você também vai ver o socialismo, que é uma forma também de governo, meu irmão. Tá entendendo? E você vai ver dois países aí com características, né, divididas nesse dualismo. Tá entendendo? Os Estados Unidos do Ocidente, né, e da Europa Ocidental, eles fizeram o pacto de Marshall, o pacto que construiu a OTAN, a Organização do Tratado Norte, do Atlântico Norte, e em resposta a isso, do lado esquerdo, porque o comunismo e o socialismo é esquerda, tá entendendo? A Rússia, tá entendendo? Ela criou o Pacto de Varsóvia, onde agregou também países ali a ela, tá entendendo? Se de um lado os Estados Unidos tinham seus aliados na Europa, como França, né, como Itália, sabe, como Inglaterra, como Irlanda, sabe, e toda essa Grã-Bretanha, então Espanha, todo esse panteão aí de países, eles são, né, encabeceados pela maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? E os Estados Unidos é de direita. É o maior país cristão do mundo. É de direita.
Só para abrir um parêntese aqui, se vocês não sabem, as três maiores religiões do mundo são o cristianismo, que está em primeiro lugar. Depois vamos falar disso aqui. O cristianismo está em primeiro lugar. O islamismo está em segundo lugar. Tá entendendo? E o judaísmo está em terceiro lugar. São as três maiores religiões do mundo mesmo. São as religiões chamadas de religiões abrâmicas, porque ela surgiu de Abraão, do patriarca Abraão. Talvez em número os judeus ele não tenha tanta, sabe, relevância assim, mas por conta de que essas duas religiões, tanto o cristianismo como depois o islamismo, uma por conta de Jesus e outra por conta do profeta Muhammad, saírem do judaísmo, então o judaísmo ele tem sim um certo grau de poderio aí, né, de ação sobre essas duas grandes religiões. Por isso que é citado que as três maiores religiões do mundo são abrâmicas, são o judaísmo, o cristianismo, né, e o islamismo. Tá entendendo? E dentro desse padrão aí, né, onde aquele, como eu falei iniciar aí, falando sobre o padrão de Fibonacci, que é um italiano, ele viu um padrão, né? E o dualismo, ele é um padrão que se estende a tudo, a todas as coisas, tá entendendo? E eu acabei de falar aqui agora, e coisas que na verdade é fato em nossas vidas, tá entendendo? Você tem sua visão de direita e você tem sua visão de esquerda, ambas trabalham junto. Você é um ser bifocal, você é um ser bipede, tá entendendo? Então, você é um ser que praticamente você é uma dualidade, sabe? Então, os Estados Unidos da América é de direita, já a Rússia, ela é de esquerda, tá entendendo? Assim como teve aquele pacto Marshall lá, né, onde surgiu a OTAN e seus aliados, do outro lado a União Soviética, né, que ainda não era nem Rússia, a União Soviética, ela sim também garantiu a sua barganha, né? Ela criou aí um pacto chamado de Pacto de Varsóvia e criou a liga dela também, meu irmão. A liga dos campeões dela, tá entendendo? A liga da justiça dela. Se do lado de lá os Estados Unidos tem a liga da justiça dele, do lado de cá também. Então essa dualidade, meu irmão, existe, é fato. E o mundo ficou, sabe, submisso nessa bipolaridade. Tá entendendo? Os países que fechavam com os Estados Unidos, eles não queriam conta com os países que fechavam com a Rússia, a União Soviética. Da mesma forma, em contrapartida a isso, os russos, os países que eram aliados da União Soviética, né, e dos russos, não queriam conta também com os países ocidentais. Então, o Ocidente não se batia com o Oriente, tá entendendo? E o Muro de Berlim foi a maior prova disso, que foi derrubado em 1989, meu irmão. Vocês estão entendendo? Então, essa dualidade parece que partiu dos céus. Uma força, na verdade, fez isso. Tá entendendo? Então, a dualidade é um fato. A nível religioso, você vai ver que se segue esse mesmo padrão. Tá entendendo? Essa mesma equação, né, de Fibonacci, onde está tudo aí, sabe, padronizado nessa dualidade de direita e de esquerda, sabe? Você vai ver isso aí no judaísmo. O judaísmo tinha duas facções que não se batiam, se degladiavam demais, que eram os saduceus e os fariseus, e cada um defendia o seu pão de cada dia, tá entendendo? No cristianismo você vai ver também uma dualidade, catolicismo versus protestantismo. Quem não se lembra daquela guerra lá na Irlanda do Norte, foi na Irlanda mesmo, aonde protestantes, né, atacavam católicos e católicos atacavam protestantes, eles se degladiavam, uns matavam os outros.
Até que a própria banda U2, né, com a banda irlandesa, fez músicas aí pedindo a paz desses dois povos que estavam se degladiando, porque é uma dualidade, é dois mundos diferentes. É o macho e a fêmea e o macho, meu irmão. Tá entendendo? E aí você vai para o Islã para não ficar só no âmbito aí, né, do cristianismo, do protestantismo, sabe, do catolicismo. Vamos agora para o Islã. No Islã, esse mesmo padrão também existe, meu irmão. Tá entendendo? O islamismo, ele na verdade é dividido entre sunita, que é a maioria, e xiita, que são extremamente, sabe, radicais, são extremamente devotos, sabe? Eles são assim, mas bem radicais mesmo, sabe? Então, esse dualismo também tem no Islã, tá entendendo? Mas da onde vem esse dualismo? Aí eu agora vou tentar fazer você entender isso, né? Veja que a mulher, a fêmea, né, tem como símbolo máximo uma pirâmide de cabeça para baixo, tá entendendo? Isso denota um poder contraditório, contrário ao poder divino. Você vai ver que a mulher, ela tem no seu órgão reprodutor feminino uma pirâmide de cabeça para baixo, aonde vem dividido. Por quê? Porque a mulher, ela vai emparelhar, sabe? Ela vai emparelhar contra o Altíssimo, contra Deus, tá entendendo? Sendo que Deus é soberano. Ah, mas como é que ela vai emparelhar com Deus? Ninguém pode ir com Deus. Amém, isso é verdade, ninguém pode ir com Deus, tá entendendo? Mas pelo poderio da beleza feminina e né, pela necessidade do homem por ter testosterona, né, que é o hormônio masculino, inflamar como que uma ogiva nuclear, uma bomba atômica nele, né? Aquela queima de energia no homem, muito por conta da testosterona, o homem ele fica rendido à mulher. E é aí que vai entrar, né, o poderio do lado esquerdo, que Satanás, quando foi usar, não usou o lado direito, que foi Adão. Adão não pecou, quem pecou foi Eva. O Xali, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Quem pecou foi Eva, não foi Adão. Isso aqui não é machismo, isso aqui é uma realidade. Tá entendendo? Tem gente que vai questionar aí, falar um bocado de asneira, um bocado de besteira, sabe? Então, o que é que acontece? Acontece que depois que Eva peca, Satanás usa quem? O lado esquerdo da criação, que é Eva. E Eva, ela praticamente recebe o símbolo ali, né, da pirâmide de cabeça para baixo, que é o seu órgão reprodutor. Observe se não parece uma pirâmide de cabeça para baixo em todas as fêmeas, né? A fêmea representa o lado esquerdo e Satanás usou quem? O lado esquerdo. E o que foi que o lado esquerdo fez? Trouxe a morte, sabe? A morte foi na verdade, distribuída no cosmos. Por exemplo, as estrelas morrem, vocês sabiam disso? Os buracos negros, meu irmão, morrem. Embora que tenha horizonte de evento nos buracos negros, né, onde o tempo para, elas morrem. Tá entendendo? Os cosmologistas querem saber por que a própria, os astros, por que o cosmos ele morre. Aí eles vêm entender que em algum momento na história, estou falando de ciência, né? A cosmologia atesta isso. Eles vieram entender, cientistas cosmológicos vieram entender que a morte veio do planeta Terra, a qual Carl Sagan disse, é um verdadeiro ponto pálido azul em meio a essa vastidão infindável, né, de cosmos.
que nosso planeta não é nada, sabe? Um planetinha pequenininho. Mas foi desse planetinha que a morte começou, né, a botar a mão, os dedos dela, as digitais delas aí, em todas as coisas. Então o cosmos começou a passar a morrer, né? Foi gerada a morte no cosmos. Mas da onde veio isso? Do lado esquerdo. E quem é o lado esquerdo? A mulher, a fêmea. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que no próprio planeta Terra, aqui as coisas também começam a morrer. Insetos, micro-organismos, né? Começa a morrer plantas, começa a morrer animais, tá entendendo? Então, o próprio planeta é tocado pela morte, meu irmão. E tem que se autorreciclar para se manter. Porque a morte foi tocada, todo o âmbito aí, né? Do padrão do planeta Terra. Aí, o que é que acontece? Aí você vai ver o poder que a mulher tem de autodestruição. Tá entendendo? Então, é por isso que a mulher ela tem no seu órgão reprodutor uma pirâmide de cabeça para baixo com dividimento. É ali que nasce a dualidade. Porque tudo que vem para a terra e tudo que foi dividido, reino dividido não pode subsistir, tudo que vem para a terra e tudo que se divide, ela entra em estado de morte. A ciência fala isso. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, as células, né? Ela, na verdade, começa a se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, para produzir um ser, né? Ela vem com uma única célula, né? No óvulo da mulher, ela entra como uma única célula e vai se dividindo, né? Até chegar a 300 trilhões de células formando um ser, que são seres humanos. Somos 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra. Cada um com suas características, cada um com seus, né? Com suas naturezas, enfim. Mas as células, elas já entram em estado de apoptose, estado de morte. Né? Elas se dividem e reino dividido não pode subsistir, ou seja, não pode permanecer, não pode se permanecer eternamente. E aí o que é que acontece? Começa a morrer. Então tudo morre, meu irmão. Formiga morre, pássaro morre, leão morre, uma árvore morre, uma planta morre, tudo morre. Mas por que tudo está morrendo? Porque lá no Éden, o lado esquerdo, chamado de fêmea, tá entendendo? De mulher, ela na verdade produziu a morte, traindo Deus, traindo Adão, traindo o próprio Satanás e depois ela traiu ela mesma. Ela de uma tacada só traiu 4 ser. E esses 4 ser, o homem, né? Deus, o homem, Satanás, esses 3 ser aí, eles querem sim dominar a mulher. Deus ele quer dominar a mulher, meu irmão, para fazer dela uma rainha, para edificar a casa, um ser espiritual, a se auto-espiritualizar. O homem ele quer dominar a mulher, meu irmão, por conta do amor que ele tem pela mulher, né? Do desejo que ele tem pela mulher, sabe? Então o homem ele quer isso, ele quer dominar porque ele é o cabeça. Já Satanás ele quer dominar a mulher, meu irmão, para poder destruir casamento, para poder destruir família. Tá entendendo? Para poder meter raiva na outra, para poder meter inveja na outra. Quantas empresas aí são quebradas? Muito por conta de várias mulheres que quando vai trabalhar nessas empresas aí, elas se envolvem com outros funcionários, né? Mantém casos extraconjugal e aí a maldição vai se instalar na empresa, né? E muitas vezes atinge até funcionários, atinge o próprio empresário, atinge toda a ambiência ali, porque a mulher ela tem esse poder de autodestruição. E ninguém fala isso, tá entendendo? E aí o que é que acontece? Ela destrói, ela quebra aquela empresa, sabe?
Então, a morte, essa dualidade partiu dos céus em um padrão e que achou na mulher uma forma de reproduzir ela aqui a nível terrestre, a qual também atingiu todo o cosmo universo. Ou seja, alguém trouxe esse padrão, né? Negociou com a mulher e a mulher foi lá e, enfim, infelizmente, passou aí para toda a criação, para o cosmos, né? Para o ecossistema, a biologia, enfim, ela saiu distribuindo para todo mundo. E é por isso que a mulher ela tem uma pirâmide de cabeça para baixo, porque é um poder que já derrubou os 4 atributos de Deus no homem. A perfeição em Adão, a força em Sansão, poder em Davi e a sabedoria em Salomão. Não tem homem forte para a mulher. Tá entendendo? É por isso que ela emparelha com Deus, mas porém Deus ele é soberano. Tá entendendo? Então, essa dualidade, ela tem muita força na mulher. Tá entendendo? Então, todo país em que ele for governado por uma mulher, ele vai cair. Você vê que Dilma fundou o Brasil, né? Aquela presidente lá da Argentina, não tem nem como julgar a presidenta. Aquela presidente ali da Argentina quebrou a Argentina. A presidente do Chile quebrou o Chile. Aí você vai indo onde botou mulher, porque na verdade a mulher está ali como, né, figurante, porque por trás dela quem governa realmente é o partido masculino, né? Que fica manipulando ela ali. Mas botou mulher, recebe maldição, porque a mulher ela não é cabeça, a mulher ela não é nada. A única coisa que a mulher é, sabe? Deus fez a mulher para o homem cuidar da mulher. Deus fez a mulher para o homem, né? Amar a mulher, tá entendendo? Proteger a mulher, prover a mulher, vestir a mulher. Então a mulher ela tem a sua parte nisso. Mas no exato momento em que a mulher ela já está encabeceando um homem, tenha certeza que coisa boa daí não vai vir, sabe? E o que é que acontece? Então, esse dividimento aí, né, no órgão genital da mulher, no aparelho produtor da mulher, simboliza uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Que você vai ver que quando Abraão, né, Sara, ela tenta ajudar Abraão e tenta ajudar o próprio Deus, ela dá a quem? Ela dá H, né, para Abraão. Não, Abraão, tome minha serva aqui, porque na verdade que a promessa era para o filho de Abraão com Sara, só que Sara entrou no meio e aí quis dar uma ajudinha a Deus, né? Advocacia a Deus, meu irmão. É suicídio você tentar ajudar Deus. Deus ele é soberano, sabe? No exato momento que você tenta ajudar Deus, você acaba complicando toda a história. Foi o que Sara fez. Sara, na tentativa de ajudar Deus, deu H a Abraão. E o que foi que aconteceu? H, né, como toda mulher, ela tem uma pirâmide de cabeça para baixo, dividida. E o que foi que aconteceu? Dali coisa boa não ia vir. E o que foi que houve? Dali veio Ismael. E de Ismael, o que veio depois de Ismael, da descendência dele, veio Muhammad, o profeta Maomé. E de Maomé, o que foi que veio? Veio o islamismo, entendeu? Veio os muçulmanos. Esse pessoal aí que anda praticando o terrorismo no mundo. Mas quem botou isso? Não foi isso aí não aconteceu por agora. Isso aí é um processo, né? Que se você retroceder lá, você vai ver que Sara mesmo fez uma das maiores burrices do mundo. Se Eva fez uma loucura lá, Sara fez mais outra loucura aqui. Aí você vai ver também as filhas de Ló fazendo loucura também e trazendo 2 povos que mais tarde iam sim atormentar o próprio povo de Deus, que era Israel, que eram os hebreus. Inclusive, né, naquela reconstrução ali da, dos muros de Jerusalém, porque os muros de uma cidade, né, os muros naquela época ali, nos tempos bíblicos antigos, era símbolo de poderio, de honra, de imponência, sabe? De grandeza a nível colossal, enfim, de honra, de glória e de tudo. Mas os muros caídos, meu irmão, era símbolo de fraqueza, de humilhação, de desprezo, de um povo arruinado, fraco.
desprezado, sabe? E Israel estava assim, os hebreus estavam assim, tá entendendo? E o que foi que houve? Neemias, quando Neemias começou a reedificar ali os muros, com muito sacrifício, aí veio os moabitas, o príncipe dos moabitas, e veio também o príncipe dos árabes, e veio também um líder ali do veio um árabe, um moabita, e esse árabe e esse moabita, sabe, eles são descendentes, e os amonitas, né? Amonitas, moabitas são descendentes dos filhos da filha de Ló, né? Da filha de Ló com o próprio pai que é Ló, tá entendendo? Ou seja, Ló e suas filhas geraram um incesto, o incesto foi praticado, né? E aí aconteceu o que? Gerou ali os moabitas e os amonitas, dois povos extremamente endemoniados e violentos, sabe? E que tinha sangue no olho para a guerra. A mesma coisa é o Islã, tá entendendo? Mas esses povos aí só foram possíveis porque as duas filhas de Ló, assim como Sara, assim como Agar, assim como Eva, elas na verdade tomaram a dianteira e nessa dianteira, né, de resolver as coisas, trouxeram povos extremamente demoniados para a terra que está atormentando até hoje, certo? Que os moabitas, sabe? E os amonitas, eles já não existem mais, tá entendendo? Mas os árabes existem. E esses três povos aí atormentou a vida de Neemias, quando Neemias estava naquela reconstrução ali dos muros, né? Você vai ler aí, você vai ver que tem moabita no meio, você vai ver que tem árabe no meio, você vai ver que tem amonita no meio. E eles, sim, tentaram, de alguma forma, atrapalhar Neemias. E Neemias sofreu muito com esse povo tentando atrapalhar a construção dos muros, muito por conta não foi nem desse povo, porque se as filhas de Ló não tivessem feito aquela loucura lá, eles não iam existir aqui na época de Neemias. E se H não tivesse tido nenhuma relação com Abraão, muito por conta da permissão de Sara, Neemias também não ia estar sofrendo com os árabes. Tá entendendo? Ou seja, se coisas fossem evitadas lá atrás, aqui na verdade seriam sanadas, mas não foram sanadas. É por isso que o Xali, o apóstolo Paulo, deixa bem claro que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, a mulher não é a cabeça de ninguém, meu irmão, porque a mulher ela não pode encabecear o homem. Assim como nós não podemos encabecear Cristo, assim como Cristo não pode encabecear Deus mesmo, porque Deus é soberano. Vocês estão entendendo? Aí o que é que acontece? Aí acontece que nessa hierarquia aí, meu irmão, a mulher ela não é cabeça de ninguém. A única coisa que ela tem que fazer, meu irmão, é o papel dela de mãe de família, de cuidar do lar. Tá entendendo? Vamos falar disso aí depois. Então, pessoal, dessa dualidade aí, assim, Sara vai e dá H a Abraão, Abraão vai merenda H, e nessa tentativa de Sara ajudar Deus, coloca os muçulmanos no mundo. E dos muçulmanos, né, porque a mulher H tinha um dividimento, símbolo de que dali ia surgir dois povos, sabe? Aí deram origem mais tarde ao profeta. Depois da morte do profeta Maomé, se dividiu em dois pensamentos, duas linhas de pensamento, né? Um virou xiita, outro virou sunita. E entre xiita e sunita, nem eles mesmos se entendem. Eles começam a um matar o outro. Você vê, né? Porque esse padrão de Fibonacci, esse padrão aí de Leonardo da Vinci, Leonardo de Fibonacci, né? Leonardo de Pisa, existe aí no órgão genital, né? Da, do órgão, órgão reprodutor da mulher. Existe essa pirâmide de cabeça para baixo com dividimento.
simbolizando que dali vem dividimento. Você já viu irmão se dar bem com o irmão? Por quê? Porque se viu o primeiro irmão, ele está em paz. Mas se viu o segundo, mas já começa uma guerra. É por isso que a Bíblia diz que no meio de nossa família, nós vamos ter inimigo. Sabe? No meio da nossa família, o próprio Jesus teve inimigo da própria família dele. Os irmãos dele, biológicos, não acreditavam nele. Jesus, imagine eu e você. Tá entendendo? Eu já vi irmão matar irmão, já vi irmão sair na mão com o irmão. Sabe? Muito por conta de que, meu irmão, essa dualidade, né? Porque um puxa uma espécie de pensamento, outro puxa outra espécie de pensamento. E esse padrão aí é universal, é o dualismo. Como eu já falei a você, esse padrão tá e governa até os mundos, tá entendendo? Por exemplo, teve um profeta aqui, né? Teve um profeta que o nome dele era Micaías. E ele chegou para Acabe e disse: olha, Acabe, você vai cair em Ramote de Gileade, sabe? Na batalha. E aí ele pegou e falou em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18 mesmo, né? Então ele falou que viu, Acabe viu, Micaías, o profeta viu, os céus abertos, né? Deus assentado e os anjos à direita de Deus. Preste bem atenção a isso, que isso aqui é importante. Os anjos à direita de Deus e os anjos à esquerda de Deus. Tá entendendo? Ou seja, Deus, ele tem o domínio da direita e tem o domínio da esquerda. E quando ele quis que um dos espíritos descesse para a terra, influenciasse os profetas de Israel contra Acabe para conduzir ele até a batalha com mentira, porque Deus tinha nisso aí um propósito de fazer com que Acabe caísse na batalha para se cumprir aquilo que Deus queria, sabe? Porque Deus diz que ele vela pela sua palavra para que se cumpra. E Deus, ele é soberano. A palavra de Deus não volta vazia. E o que foi que aconteceu? Não deu outra, meu irmão. Os profetas mentiu para ele, não porque os profetas queriam mentir, não porque realmente o cenário, né, dos profetas, os profetas ficavam comendo dos manjares do rei e tinha que tapear o rei, né? Tinha que mentir mesmo pro rei, mas na verdade tudo estava ajudando para que as coisas fossem tomadas, né, em um certo grau de manobra para que ele Acabe fosse para a guerra e lá, chegando lá, fosse abatido, para se cumprir o que Deus queria. Isso aí foi reforçado por Micaías. Micaías pegou e viu os espíritos lá, um direita da esquerda, o espírito de esquerda. O espírito de esquerda é um espírito praticamente que ele vem para fazer coisa ruim na terra, tá entendendo? Ele vem por ordem, ele vem como juízo, ele vem como justiça. E aí esse espírito vem e usa o profeta, usa os profetas de Israel, induz ele, o rei, né? Enganando o rei, dizendo que o rei ia ganhar, né? As guerras, a batalha lá de, de Gileade, né? E Acabe caindo, né? Morto. Essa foi a verdade. Assim, e aí, o que foi que aconteceu? Aí você vê que no céu tem uma dualidade, né? Esquerda e direita, espírito que fica à direita de Deus e espírito que fica à esquerda de Deus, né? Mas no âmbito da esfera cristã, irmão, Jesus, ele é o principal ser do cristianismo, né? Ou seja, para os cristãos, o principal ser é Jesus, ele é o centro. Porém, em contrapartida, isso já não acontece, né? Em uma visão mais ampla, né? Isso aí já não acontece. Esse padrão do cristianismo já não acontece no hinduísmo, já não acontece no budismo, já não acontece no islamismo,
já não acontece no judaísmo, muito por conta de que essas religiões, elas têm suas próprias propriedades, tá entendendo? Suas próprias crenças. E Jesus lá já não faz sucesso nenhum, tá entendendo? Ou seja, você já viu um time assim, só ganha nesse lugar e não ganha no outro, tá entendendo? Então é como Jesus fosse assim. Jesus ele só atuasse no meio da cristandade, tá entendendo? Veja, por exemplo, se a gente for tomar o calendário nosso, o calendário ocidental, né? Porque a gente se baseia no calendário ocidental, que foi criado por um papa chamado de Gregório. E no calendário gregoriano, Jesus ele divide a história em duas páginas, antes dele e depois dele. Mas já no calendário chinês, Jesus ele não tem influência nenhuma. No calendário judaico, Jesus não tem influência nenhuma. No calendário muçulmano, Jesus também não tem influência nenhuma, sabe? Não se segue o mesmo padrão ocidental que Jesus tem com os países ocidentais aqui. Países como a Europa, né? América do Sul, América Central, América do Norte. Então Jesus ele divide a história, o calendário é dividido muito por conta do Papa Gregório, que dividiu o calendário colocando Jesus no centro dele, tá entendendo? E Jesus, ele já não tem esse, esse mesmo, essa mesma influência, né? Não vou dizer poder, mas vou dizer influência. Jesus já não tem essa influência no calendário judaico, que segue outra forma de calendário. O calendário chinês segue outra forma, vocês estão entendendo? O calendário muçulmano segue outra forma, né? Aí cada um tem seu próprio calendário, né? E Jesus, ele só tem influência no calendário gregoriano. Sim, aí sim, Jesus tem influência por conta do cristianismo e de que Gregório era um papa, né? Católico. Então, pessoal, Jesus fica como que difundido somente dentro do calendário gregoriano. Isso aí você vai entender que vou tentar explicar aqui, sabe, para vocês entenderem melhor. Onde Jesus divide a história em duas partes, antes e depois dele, é só nesse calendário aí, chamado calendário gregoriano. O mundo espiritual, preste atenção, o mundo espiritual é muito mais complexo do que você imagina, tá entendendo? E somos, sim, servos de Jesus, tá entendendo? É como Jesus, ele fosse a principal figura do cristianismo e é. E aqui Jesus, ele entra aqui nesse planeta Terra como que um acionista, tá entendendo? Jesus entra nesse planeta Terra como um acionista. Primeiro ele é profetizado pelos profetas, vem para o mundo, cumpre aquilo que está escrito a respeito dele através dos profetas, todas as profecias em seus pormenores, tá entendendo? Em seus mínimos detalhes, de forma cirúrgica, de forma precisa, tá entendendo? E morre na cruz e depois ele vai, ressuscita e sobe, né? Ele é elevado para os céus de novo. Mas quando Jesus ele sobe para cima, né, para os céus, a Bíblia diz que ele compra com seu sangue os homens, tá entendendo? Ele compra com seu sangue os homens. Então Jesus ele é um acionista. É como o planeta Terra aqui, né? Cada um comprasse, né? Uma parte da humanidade. E Jesus comprou a parte da humanidade dele. Então Jesus é um acionista, é um empresário. E bem sucedido. Porque a maior religião do mundo hoje, que começou com um único homem, assim como uma célula começa com uma única célula,
Assim como o corpo humano, né? O corpo humano inicia-se com uma única célula e se divide em 300 trilhões. Jesus, como o único ser do cristianismo, ele, na verdade, né, depois de sua ascensão, ele deixa apenas 12 discípulos, que mais tarde, esses 12 discípulos, vai elevar, vai alavancar a ação acionista de Jesus para a primeira religião em quantidade de seguidores do planeta Terra. Ou seja, Jesus tem mais seguidor, é a maior religião do mundo, é o cristianismo, muito por conta de Jesus. Tudo começou com Jesus lá atrás, o único homem, e que aqui na frente somos maioria esmagadora. Nem o Islã chega perto da cifra de números de seguidores de Jesus. O Islã está em segundo lugar. Tá entendendo? Aí vem outras religiões, né? Vem outras religiões. Mas a religião mais predominante no planeta Terra chama-se cristianismo, muito por conta de Cristo, por conta de Jesus. Ele comprou com seu sangue os homens, ele foi um acionista, sabe? Ele foi um empresário, ele multiplicou, ele granjeou e agora sim ele se tornou senhor da vida de quase de 3 bilhões de seres humanos. Ah, diga-se de passagem que a Terra aqui tem 7 bilhões de seres humanos, ou seja, Jesus tem 3 bilhões de seres humanos. As outras são divididas para islamismo, judaísmo, hinduísmo. E Jesus ele tem ampliado a sua ação, seu acionismo. Ele tem ampliado aí e pegado várias fatias aí, né? Inclusive tem muçulmano que já se converteu a Jesus, inclusive hinduísta já tem se convertido a Jesus, budista se convertendo a Jesus, seixenoeiro se convertendo a Jesus. Porque Jesus ele está ampliando o seu poderio bélico, né, de reinado aqui na Terra. Tá entendendo, pessoal? Então, Jesus é o maior acionista do mundo espiritual. E como ele é um acionista, ele está sentado aonde? À destra de Deus, à direita de Deus. Você se lembra que eu falei aqui para vocês o seguinte? Que o mundo tem uma dualidade, né? Que a direita, o que é que está na direita? Está a luz. E o que é que está mais na direita? O sol. O que é que está na direita? O homem. O que é que está na direita? Os prótons com carga positiva. E o que é que está na direita? A democracia. O que é que está na direita? O capitalismo. O que é que está na direita? Os Estados Unidos da América, como o maior representante do governo democrático do planeta Terra. Tá entendendo? Então, a direita ela é liberdade, meu irmão. E o que é que está na esquerda? As trevas. O que é que está na esquerda? A lua. O que é que está na esquerda? Os elétrons. O que é que está na esquerda? O comunismo. O que é que está na esquerda? O socialismo. O que é que está na esquerda? A mulher, meu irmão. Tá entendendo? O que é que está na esquerda como país? A Rússia e a China hoje são parceiros, sabe? E são orientais. Tá entendendo? O que é que está na esquerda? As trevas, meu irmão. Tá entendendo? Satanás. Então tudo que é de esquerda, tá entendendo? Tudo que é de esquerda é das trevas, meu irmão. Veja aqui no governo de Mao Tse-tung, né? Aquele chinês lá, o cara matou mais gente do que, meu irmão. Hitler era de esquerda lá, meu irmão. Tem uns que dizem que ele era de direita progressiva, é mentira. Ele era de esquerda, ele era satânico. Mao Tse-tung era de esquerda. Stalin, esquerda. Lenin, esquerda. Gorbachev, esquerda. Aquele ditador lá da Itália, Mussolini, esquerda, fascista. Aí você vai pegar quem de esquerda, todo mundo que vem de esquerda só vê produzir e dar morte. E Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele veio para que a gente venha ter vida e vida com abundância. É por isso que os espíritos não gostam de Jesus, meu irmão.
Os espíritos se manifestou e falou para Jesus: você vem nos atormentar? Porque os espíritos dos demônios são de esquerda mesmo. Tá entendendo? Porque para os espíritos, aquela mulher ela tinha que ser apedrejada porque eles queriam a libertação daquele espírito ali, o reino das trevas. E Jesus falou: não, eu não vou libertar o espírito dessa mulher. Ele vai continuar aí, eu vou perdoar ela e vou converter ela. Outra mulher que aconteceu também Jesus converter ela foi a mulher samaritana. Jesus converteu ela, transformou ela. Tá entendendo? Porque Jesus é assim, Jesus é justiça, Jesus é luz, Jesus é paz, meu irmão. Isso aí é direita. Tá entendendo? A esquerda é guerra, é violência. Tá entendendo? É morte. Tá entendendo? Então, o reino de Jesus, ele reina à direita. O reino da esquerda é um reino oposto, contrário. São duas forças contrárias que andam se degladiando ao longo dos tempos, tá entendendo? A mulher, a mulher ela é de esquerda, qualquer mulher é de esquerda, mas quando ela aceita Jesus, ela vira de direita, tá entendendo? Ela vira de direita. O que foi que Betseba fez? Betseba foi lá, né? É uma mulher de esquerda, era uma mulher de direita, né? Porque ela era casada com Urias, então ela estava no padrão que Deus queria. Ela foi desvirginalizada por Urias, porém ela virou mulher de esquerda quando ela quis morar com Davi. Davi matou o marido dela, ela trouxe toda a destruição para a vida de Davi e dos filhos de Davi, que talvez se ela não existisse, Betseba na vida de Davi, Anon estava vivo, né? Abisalaim ia ser rei, sabe? Salomão não existia. É a configuração ali, sabe? É assim um caminho diferente. Mas quando Betseba entra, a configuração da família de Davi muda, sabe? E só vê morte, né? Aí vem Anon, violenta a própria irmã, aí vem Abisalaão, mata o irmão dele, que é Anon, sabe? Aí vem Joabe, sobrinho de Davi, mata lá Abisalaão, filho de Davi. Davi fica muito triste e revoltado com Joabe, o capitão de guerra dele. Mais tarde, o capitão de guerra dele apoia Salomão, né? Para poder. Não, apoia Ananias, o irmão de Abisalaão, para se tornar rei. Aí vem Salomão, ascende ao poder. Veja que bagunça. Salomão agora, mais tarde, manda matar Adonias, que é irmão de Abisalaão, que foi morto pelo sobrinho de Davi, chamado Joabe. Isso tudo aconteceu, mas essa desconfiguração toda aconteceu por causa de quem? De Betseba, que ela era de direita e virou esquerda. Veja que a esquerda traz guerra, traz morte. Betseba, como as filhas de Ló, como Sara e como Agar e como Eva, elas foram canais de destruição. No exato momento que a mulher se posiciona para Satanás usar ela, você se lembra que eu falei a você que Satanás é um ser que quer usar a mulher, assim como Deus ele quer usar, também como o homem quer a mulher. Então, a mulher é um ser, é um instrumento, ou para produzir guerra, ou para produzir estabilidade. A mulher sabe edificar sua casa. Tá entendendo? Então, pessoal, assim, se a mulher está sendo usada por Deus, né? O que que acontece? Ela vai estar se enquadrando naquela passagem que diz que Deus, que a mulher edifica a sua casa, sabe? Ela constrói seu lar, ela dá paz ao seu lar. Mas quando ela se deixa usar por Satanás, muitas das mulheres aí faz pacto com Satanás aí, né? Vai para macumba, umbanda, espiritismo, chegar a ficar ganhando esse negócio de prata aí para fazer mal à vida da próxima, né? De outra mulher para tomar o marido, mas essa é bagunça delas mesmo. Aí o que acontece? Quando não é esse adulterando, é pegando o patrão, é pegando um colega de trabalho, traindo o marido, é adulterando, sabe? E depois fica se vitimizando como se fosse uma coitadinha. Mentira, porque tem muita mulher que faz coisa errada, como Betseba fez. O que essas mulheres vão fazer? Elas vão estar dentro do padrão de esquerda, onde Satanás atua. Onde Satanás atuou na vida de Eva, atuou na vida de Sara, atuou na vida de Agar, atuou na vida das filhas
de Ló atuou na vida de Betseba e trouxe sua morte e destruição. Jesus falou, eu vim para que o mundo, vocês venham a ter vida e vida com abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quem está na esquerda tem esse padrão aí. Mas se a mulher vir para a direita, servir a Deus, claro, né, que ela vai ser bem recebida e ela vai produzir vida, sabe? Ela vai produzir paz. Mas uma mulher na esquerda ela é um perigo, meu irmão. Porque uma mulher na esquerda ela vai destruir meio mundo de situações. Tá entendendo? Por exemplo, eu mesmo não concordo com a mulher que vai servir um exército, vai servir, né, a polícia militar, por exemplo. Por que não? Porque assim, pessoal, a mulher tem poder de destruição e ali não é o lugar dela. Ali é um lugar de guerra. Se tiver uma guerra, uma troca de tiro ali, sabe? Essa troca de tiro não vai parar muito por conta de que a mulher menstruou, a mulher está grávida, a guerra não vai parar por isso. Prova mais uma vez que é fato, mulher não foi feita para isso, mulher foi feita para poder ser protegida, amada, sabe? E provida. Mas como as coisas mudaram, né? Essa feminista mudou tudo. O que se planta é o que se colhe. O que as mulheres estão colhendo aí, infelizmente, é fruto de mulheres tentando encabecear, certo? E governar os homens, sabe? E aí está acontecendo, o feminismo produziu e reproduziu o femicídio, que isso nunca existiu, vai existir agora. Muito por conta dessas mulheres de esquerda, feministas de esquerda, são mulheres loucas, tá entendendo? E abomináveis aos olhos do Senhor. Não existe pastora. Toda mulher que está no púlpito como pastora, quem está debaixo dela ali, está debaixo de maldição. Aí a Bíblia diz que um abismo chama o outro. O que foi que aconteceu? Agora abriram agora aí uma igreja de transexual, de lésbica, enfim. Por quê? Um abismo chama o outro. Se a mulher ela pode ser pastora, por que eles também não podem? Vocês estão entendendo? Então, isso é de esquerda. E quem está na esquerda atuando é Satanás. Que Deus abençoe.